Lembra de A Espada do Dragão? Esse filme lançou em 2005, com um orçamento de 10 milhões de dólares, mas só teve 2 milhões de retornos. Foi o primeiro filme de Hong Kong completamente feito em animação 3D. É desculpa pra eu passar pano na qualidade de animação? Não. Esse era o tipo de filme que seus pais compravam quando você pedia por um filme de Dragon Ball. Eu não vou ficar alongando demais essa introdução não. Então senta aí e bora ver essa obra-prima do cinema chinês. Porque tem coisa pra ver, viu? O filme já começa com uma cena de ação. Nosso protagonista sendo brutalmente molestado por um velho com cara de cavalo. Oh não, oh não. Ele tem medo de sapos. Com certeza isso não será uma informação que vai voltar para nos morder mais tarde. Aí vamos para uma sequência de treino totalmente insana, com uma música extremamente chinesa de fundo, enquanto vemos os nomes das mentes brilhantes que fizeram esse filme. Já tô me sentindo tão chinês. Depois dessa introdução magnífica, nos é mostrado uma moça chamando pelo... Ari! Ari? Ari! Ari. Ari, não foi na escola hoje? Como que se escreve isso? Ela pega uma flauta e começa a tocar. Ela faz isso como uma forma de chamar a atenção desse guri aí. É tipo a canção da Epona, tá ligado? Só que ao invés de chamar um cavalo, ela chama o guri da floresta. Ele tá andando em um... O que é isso? É um skate? Um skate chinês? Ele faz altas manobras radicais, nem um pouco perigosas, e chega em casa. Aí sua irmã, eles são irmãos, pergunta por que ele não tinha ido pra escola. Aí ele responde que é porque o professor é chato. E depois de tomar esporro, ele avista umas bananas ali na árvore e vai lá com o skate pra pegar. Delícia! A irmã fala pra ele não fazer aquilo, mas ele faz mesmo assim. Ele pula, dá um mortal e esquece que não sabe voar, dando de cara na árvore. Aí corta pro professor mencionado antes. O guri tinha razão, mais morto que isso só em cemitério mesmo. Aí chega um menino curioso pra saber que criatura era aquela que tava presa na jaula em cima da mesa. Aí o velho fala: "Thank you." E o velho fala, parecendo o Mestre Yoda, que ouviu a criatura gritar por socorro e foi ajudar. Mentiroso! Você só mentiu pra mim! Disse que me dava comida, mas em vez disso me trancou nesta gaiola! Como em Arcádia chegar, diga-me, e livre eu vou te deixar. A irmã aparece procurando pelo velho pra ajudar o irmão com seu machucado. Ele vai lá e o nosso protagonista não perde a oportunidade pra perguntar se a Arcádia e a lâmina do dragão existem mesmo. E o bichinho afirma. O prota fala que seu mestre tinha ido até a Arcádia pra procurar pela lâmina e nunca mais voltou. O bichinho fala que a lâmina tá num local secreto cheio de monstros e armadilhas mortais. E tem até um teste final para aqueles que conseguirem chegar longe o suficiente. Ele fica todo pensativo sobre o assunto, mas ele vai lá ver a comoção na janela da sala. O velho de alguma forma fez o guri parar no teto. Deve ter sido uma medicina da braba. Aí nos é mostrado essa cena. Mestre Wu, o senhor tá bem? Uau, olha só, Yang, que garoto. Sabe o que é mais ridículo? Para conseguir essas imagens com boa qualidade, eu tenho que vasculhar sites gringos. Porque a versão dublada que tá no YouTube tá toda borrada. Aí o que eu faço? Eu baixo o filme gringo, tiro o áudio e baixo apenas o áudio da versão PTBR do YouTube. Aí é só juntar tudo na edição. É isso que eu tava vendo na versão gringa e descubro que essa cena foi censurada. Master Wu, are you alright? Master Wu, O senhor tá bem? Uau, olha só, Yang, que garoto. are you alright? Agora, por que não fizeram o mesmo aqui no Brasil? Não é só isso. A versão brasileira teve uma parte que foi totalmente cortada sem motivo algum. Quando o prota vai explicar pro bichinho sobre seu mestre, na versão gringa tem lá a cena mostrando o velho com cara de cavalo indo embora. Aqui não, corta direto pro bichinho explicando sobre o lugar. Existe a lâmina do dragão também. Claro! Meu mestre partiu há alguns anos à procura da lâmina do dragão. E nunca mais ninguém o viu de novo. Eu queria saber dele. Seu mestre? Aham. A lâmina do dragão fica escondida num lugar secreto com monstros terríveis e armadilhas mortais. Se seu mestre não foi visto desde então, receio que ele... Que coisa, hein? O prota vê a moça, eles se entreolham e tem todo aquele momento de amor à primeira vista. Mas a casa cai, literalmente. Isso causa um efeito dominó e as paredes dos outros lados começam a cair também, destruindo tudo em volta.
O velho fica mais preocupado com o pássaro do que com a escola em si. Mas infelizmente pra ele, o bicho consegue achar uma brecha pra escapar. Ele diz que seu nome é Balibá. Esse é um dos poucos nomes que eu vou me esforçar pra lembrar, porque os nomes chineses são um pesadelo pra entender. A irmã decide levar o moleque com ela, e ele não dá nem 2 minutos antes de cometer um erro que quase custa a vida dele. Ele avista os cogumelos ali na frente, e ao invés de usar as pernas como uma pessoa normal, ele faz outra manobra de skate pra ir lá pegar. E o que acontece? O guri morre. Brincadeira, ele consegue se segurar numas vinhas e depois de muito sufoco pra salvar o garoto, os dois aqui morrem. Só que não, eles caem num lugar muito louco com um peixão voador e a irmã se pergunta se aquele lugar era tal Arcádia. Aí o guri não perde uma e já vai explorando o local. Eu preciso falar um negócio. Cara, 70% da dublagem desse guri é gemendo. Você não deve ter notado já que eu só mostro algumas partes do filme. Então olha aqui do que eu tô falando. E foi curado. Observe. Toda hora que esse menino tá na tela tem que ter algum gemido. É impressionante. Ele acha uma árvore de pêssegos. Porque se o filme ou desenho se passa na China, tem que ter pêssego, né? Aí corta pro Prota fazendo uma massagem no velho. Eu vou deixar a cena rolar aí pra você tirar sua própria conclusão. Você está fazendo? Quer me ver morrendo? Ué, é a massagem chinesa tradicional. Duas palavras. Lá, ele. A moça chega lá e fala que o irmão dela tá doente. Você deve estar pensando, ele comeu as frutas e elas provavelmente não eram para consumo humano, já que estavam lá naquele mundo mágico. É errado, meu amigo. Eis que eu te apresento aqui mais um corte desnecessário da versão brasileira. Tem uma parte que só tem na versão gringa, que é onde ela lê uma placa dizendo que só pode comer uma fruta. Na versão PTBR o guri fala: delícia. E corta. Pode uma coisa dessa? Ela não tem peitos maiores que os seus? É claro que ela tem. Ela é uma garota. Meu amigo, qual o problema dessa dublagem? Delícia. Na versão gringa o bicho fala: eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo era criança quando assistiu isso. Pense que vários seres humanos tiveram que se juntar pra escutar a dublagem e aprovar. Enfim, o pássaro fica entregado com o cheiro familiar da moça e toma um tapão. O velho vai lá ver a condição do menino. Ele tenta usar acupuntura, porque se é filme chinês tem que ter acupuntura, pra tentar amenizar a situação do guri. Mas claro que não dá certo e as agulhas saem voando pra todo lado. O Prota e a guria tem um momento meloso ali, eles se olham e fica tímido, blá blá blá. Ela fica toda, ai, obrigada, e ele de nada. Aí ela olha pela janela e fica preocupada ao ver que o sol tá se pondo. Ela manda a galera ir embora e aqui vemos outro corte desnecessário. Na original ela pergunta o que tá acontecendo e fica preocupada ao ver o irmão agonizando na cama. Para encontrar a solução, o tempo é de precisão. Até logo, tchau. O nariz pode... Senhora Yang! Thank you, bye. What's happening? Oh, Ari. Talvez não tenha sido tão desnecessário. Mas ainda assim, criança agonizando não pode. Mas piada adulta no filme pra criança pode, né? Eles voltam pra cidade e o Prota avista um sapo. Tem todo um momento bem cômico dele, todo medrosinho. Ele sente tanto medo que consegue até ativar Toon Force por alguns segundos. O velho reclama desse medo irracional, mas logo se caga todo quando escuta um som aterrorizante vindo do mato. Uma criatura misteriosa corre em direção à cidade, destruindo tudo. Os guardas vão lá chamar o xerife e a criatura se revela ser um porcão muito loucão. O xerife tem todo um momento foda onde ele desembanha a espada e fala pro porco vir pra cima. Rola toda uma luta e o xerife consegue até dar uma espadada bem dada na pedra na cabeça do porco. Ela fica até meio vermelha. O que é isso? É a barra de vida do boss? O porcão consegue derrubar o xerife, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele escuta uma música familiar. Essa música faz o porcão vazar e vemos que a responsável por trazer o bicho pra cidade foi essa ninja de cabelo verde. Ela fez isso para distrair todo mundo enquanto invadia a casa do prefeito para poder roubar a grana dele. É a Robin Hood da cidade. Ela dá parte da grana pros moradores que perderam a casa pra invasão que ela instigou. Pelo menos ela resolveu parte do problema, né? O bichinho voador, que eu esqueci o nome, é capturado por alguém e corta pra casa do prefeito todo irritadinho por ter sido roubado. Tem algo super interessante que aconteceu aqui, não só com a dublagem, mas também com a animação em si. O prefeito pergunta se o xerife estava ciente de que sua casa tinha sido assaltada. E o xerife só responde que não. Tudo certo até aqui.
a animação condiz com a resposta, beleza. Mas aí, eu fui ver a versão original e o xerife fala muito mais do que apenas um não. Ele questiona por que da casa do prefeito ter tanto ouro, sendo que o cofre da cidade está praticamente vazio. Eu tentei comparar as cenas para ver onde que o corte começa e onde que acaba, mas eu não consegui achar. As animações aqui estão simplesmente diferentes. Aí eu fico me perguntando se existiu versões diferentes do filme. Minha própria casa! Você sabia disso? Não. Eu quero que você ponha um fim nisso tudo! Está me ouvindo? Did you know that? My very own house! Perhaps your lordship would like to explain why there was so much gold in your private residence in the first place, when our town's own treasury remains strangely empty. How dare you! I want you to put a stop to all this. O prefeito manda o cara capturar a ladra, não importa como. Depois que ele sai, o prefeito e seu conselheiro planejam um jeito de tirar o xerife do seu posto. Ele não pode simplesmente demitir o cara por causa da lealdade das tropas. Isso causaria um motim. O conselheiro bola um plano para ele renunciar por conta própria. E aí vemos quem capturou o Balibá. Ele tá lá escutando o plano dos dois. Corta pro protagonista na cidade. Ele faz isso aí por algum motivo. Shang, quer a lâmina do dragão? Tá, não vou mentir, essa cena me fez rir um pouco. Ele finalmente encontra Balibá e ele tá preso numa gaiola de novo. E o único jeito de tirar ele de lá é vencendo o torneio de artes marciais. Aí começa o torneio, sem arco de treino, porque a gente já viu isso lá no início, lembra? E lá vamos nós de novo. Outra cena até que importante foi cortada na versão Brasil. Simplesmente a apresentação de todos os lutadores. O filme só foi direto pras lutas. As apresentações foram até que legais, falou os nomes e artes marciais de cada um. Por que tiraram isso? Tão da hora. Oh, espíritos de nossos ancestrais, eu lhes imploro, por favor, cuidem do meu filho. Garotos não revidam. Mas não foi isso que ele falou na versão original. Oh, spirits of our ancestors, I implore you, please, watch over my son. Boards, don't hit back. No original ele diz boards, que se traduz tábuas. Eu acho que eu sei como que esse erro aconteceu. Garoto é boy, né? Olha como o Prota fala na versão original. Boards. Não parece que ele falou boys? Pois é, escutaram, traduziram e dublaram errado. As lutas são questionáveis, mas o importante é ser interessante para quem tá assistindo. Pro primeiro filme animação 3D de Hong Kong, a coreografia aqui até que não tá nada mal. Absurdidades acontecem para todo lado. E um detalhe que eu notei, a mãe do protagonista usa o mesmo modelo da NPC de antes. Nenhuma batalha aqui teve um momento tenso. O prota varreu o chão com todos os oponentes. Mas eis que nos é revelado o plano do prefeito. Eles planejaram um combate extra entre o protagonista e o xerife. Se o xerife perder, ele iria se aposentar mais cedo. Por que o xerife concordou com isso, só Deus sabe. A arena muda e agora os caras vão ter que lutar enquanto se equilibra um monte de correntes. Se caírem, é bye bye. Agora sim temos uma luta de alto risco. O prota fica em desvantagem porque ele não tem uma arma. O que é estranho, porque durante as outras lutas ele usa não uma, mas 2 espadas. Enfim, é consistência, né? O bichinho voador joga um graveto pra ele. E o cara pergunta, como que eu vou lutar com isso? Aí o bichinho fala, confia pô. Aí uns galhos começam a se formar no braço do protagonista, criando uma espada mágica pra ele. A luta começa cheia de doidice, feita só pra tornar ela mais intrigante. Tem essa parte onde o pilar solta fogo na direção do protagonista e ele usa a espada pra criar uma barreira invisível que repele as chamas. O prota tem a brilhante ideia de cortar as correntes, fazendo ele cair junto com o xerife. Os dois ficam pendurados, mas o outro consegue se recuperar. Aí o prota fica lá que nem um idiota. Que ideia, viu? O xerife fala, desiste, garoto. Mas ele é o protagonista. Aí o xerife corta a corrente fazendo o guri cair. Mas ele é o protagonista. Ele segura numa corrente ali do lado e se recupera. A luta continua, mas ela é sabotada pelo conselheiro. E o xerife cai, tendo que se defender de uma flecha. Felizmente ele consegue cortar as lanças e sai ileso. O prota fala, vem, bora terminar isso. E o xerife responde, já era, fi, perdi a luta. E como foi apostado, ele renuncia e vai embora. O prota pede pra soltarem um bichinho e ele revela que aquilo no braço do cara era um graveto do espírito da espada. E não tem como tirar. Aí o prota fica irritado, o bichinho fica irritado e os dois se desentendem e o bichinho vai embora. Mais tarde de noite, o protagonista e outro lutador estão caminhando enquanto conversam sobre a ladra noturna. E falando no tinhoso, rola uma perseguição pelos telhados da cidade. Isso foi ótimo. Cara, olhando mais de perto, eu me pergunto onde que ela pisou. Depois de um tempo correndo, eles finalmente param e começam a lutar. A coreografia aqui tá bem legal. E a luta dura até que bastante tempo. O que me quebrou foi a dublagem.
Virou uma garça, foi? De absurdo aqui só teve 2 momentos. Esse onde eles sobem o poste correndo e esse onde a ladra pula girando sem parar. Foda-se a gravidade, não existe. Eles usam a técnica do toque chinês e a ladra quase cai no rio. Mas felizmente o protagonista é aprendiz do Gadão Guerreiro e salva ela. Ela tenta tirar vantagem da situação, mas nosso protagonista é mais esperto e faz o que qualquer pessoa faria nessa situação. Ele mete a bica na guria. Putz, nem o cara tá acreditando no que fez. Ele encontra a moça, irmã do menino do início. Aí aparece aquele lutador de mais cedo perguntando onde que a ladra tava. E logo depois o porcão de antes também aparece. Ele dá uma porrada só no lutador e vai embora com a moça. No dia seguinte, o prota fala com o professor sobre o acontecido e ele sugere que Lang... Eu já disse o nome do protagonista? É Lang, tá? Ele sugere que Lang conte o que aconteceu com o irmão dela. Lembra do guri que tava quase morrendo? Ele tá bem agora. E o aviso naquela pedra provavelmente foi só um aviso que deixaram ali sobre uma possível dor de barriga que as frutas podiam causar. Não era nada sobre maldição ou coisa do tipo. O prota tenta explicar o que aconteceu, mas não se aguenta e começa a chorar. Só pra se surpreender ao ver a moça atrás dele. Ele fica animadinho demais e toma uma atrás da cabeça pra se acalmar. Aí ele diz ter visto ela inconsciente sendo levada pelo porcão, mas ela inventa uma desculpa esfarrapada pra negar. Se você ainda não ligou os pontos, ela é a ladra noturna, tá bom? Voltamos pro xerife degustando tigelas atrás de tigelas de macarrão, mas é interrompido pelo porcão que aparece de novo pra brigar. Rola uma lutinha rápida e ele quase derrotado. Sorte dele que o prota aparece pra ajudar. Eu acho que eu devia ter dito isso antes. Na dublagem brasileira é meio difícil de entender o nome que eles deram pro porcão. Então eu fui na versão original e descobri que esse bicho aí foi nomeado de Rei Touro. Faz sentido, levando em consideração que é um filme chinês. Tem que ter alguma menção à mitologia. Só tá faltando a gente ver a cultivação espiritual e o rei macaco. Eles estão lá lutando e o prota nota a pedra na testa do porco. Mas o bichão ainda assim consegue arrebentar a cara dos dois. Felizmente pra eles, a moça aparece e manda o porco ir embora. Que se ele quisesse machucá-los, teria que passar por ela primeiro. E dá certo. O Rei Touro vaza e vemos Balibá voando por aí. Ele avista o bichão entrando numa caverna e nos é mostrada a pedra na testa dele ficando ainda mais vermelha. Aí Balibá vai lá avisar pra todo mundo onde é o esconderijo do porco. Ele também avisa sobre a pedra na sua testa, que tá quase toda vermelha. E é aqui que descobrimos que aquilo não é uma barra de vida. Que pena, né? De acordo com o velho, se a pedra ficar completamente vermelha, o Rei Touro vai se tornar invencível. Como que ele sabe disso? Porque ele é velho e sabe das coisas. Sem brincadeira, essa aí é realmente a resposta que ele dá. Nada um velho homem sábio desconhece quando envelhece. Balibá fala que o único jeito de derrotá-lo é quebrando a gema na sua testa. Mas a única arma capaz disso é a lâmina do dragão. E finalmente ele revela onde a espada tá. Na Caverna do Vento Negro, em Arcádia. O motivo dele não ter revelado isso antes é porque a espada só pode ser usada por aqueles puros de coração. Aí o prota vai lá em Arcádia, porque ela fica logo ali na esquina, né? E chega na caverna onde a espada tá. No processo ele fica preso e o teto do lugar começa a descer. O prota tem uma ideia genial. Ele pega uma espada e bate no teto, na esperança de alguma coisa acontecer, porque uma espadada resolve tudo, né? Se não fosse o treco mágico que ele tem no braço, o filme acabava aqui. Umas vinhas de madeira se formam impedindo o teto de descer completamente, o que dá tempo dele sair dali. E o treco também se desgruda do braço. Balibá é a fada das fake news. Logo na sala seguinte ele já encontra a espada do dragão. Mas antes de poder se aproximar, ele cai numa armadilha que leva ele para um escorregador cheio de curvas e lâminas que leva direto numa piscina de lava. Ele de alguma forma consegue se segurar ali na parede. Aí corta pra moça alimentando o porcão. E é aqui que descobrimos que aquele bichão na verdade é o irmão da guria. O xerife e o velho estão ali do lado espiando e claro, começa uma luta. Uau, movimentos. Ela tenta impedir os dois de brigarem, mas é nocauteada. E antes de podermos ver o resultado da batalha, voltamos pro protagonista já de volta na sala da espada. Ele pula pra alcançar a lâmina, mas de repente um monte de sapos são invocados. Aí ele se caga todo e voltamos pra luta de antes. E o xerife, claro, tomando uma surra. Até o velho demonstra suas inigualáveis habilidades, mas é outro que toma uma do porcão. Enquanto isso, o prota consegue tocar na espada e desativa os sapos. Mas claro que aquilo não era tudo. Aí aparece o sábio guardião da espada, que diz sabiamente sábias palavras. Claro que eu sou o espírito guardião. O que mais pensou que fosse a fada madrinha, o bicho papão? Só uma observação, não sou responsável por essa situação. Fico como abelha, vou só na contramão. Monstros e fabulosos gênios da lâmpada, atenção. Sou o guardião da lâmina do dragão. Sou o número 1, o campeão. Poético. O espírito guardião desafia 3 rodadas para que o prota pudesse provar seu valor. E ele toma uma surra. Ele é jogado pra lá e pra cá. No final ele toma uma espadada bem dada que explode tudo. E vamos para mais um momento da versão brasileira que ficou diferente da original.
A gente vê Balibá triste por achar que Lang não ia conseguir, mas aí vemos ele saindo de um portal e o espírito dizendo durante um flashback que por ele ter se sacrificado pelo bem das pessoas, ele provou seu valor, assim podendo usar a lâmina do dragão. E onde que tá a diferença aqui? Isso aí que vocês estão vendo é a versão original. A versão brasileira tem esse corte na tela, onde vemos o Prota saindo do portal e o flashback enquanto o espírito fala. E o porquê disso, eu sei lá. O Prota chega com tudo. Dá pra ver que a espada é especial quando ela lança luzinhas em cada espadada. Ele faz o ataque do helicóptero chinês e lança o porcão pra longe. É nessa que a irmã do menino acorda e pede pra Lang não matá-lo. Isso dá uma brecha pro bicho acordar, dá um porradão nela e faz o Prota derrubar a espada. O porcão pega a lâmina e a gema fica totalmente vermelha, revelando um demônio. Se aquele bicho tomasse posse do corpo do porcão, já era. Quando tudo parecia perdido, o porco se olha no reflexo da espada e lembra de quem é. Assim ele quebra a própria gema e volta ao normal. Uau, que reviravolta. Porém morto. A irmã explica que eles comeram a fruta de antes lá quando caíram em Arcádia. Ela ganhou os poderes de se transformar numa ninja de cabelo verde e invocar uma lâmina rosa. Já o guri comeu mais do que devia, o que fez ele virar um porcão. E aqui temos mais um momento diferente da versão brasileira. Quando a irmã menciona o irmão comendo mais do que devia, é isso que aparece. Poderíamos comer apenas um. Me deu poderes. Mas, Harry, de volta em casa, Já na versão original, é isso. It said we're only supposed to eat one. It gave me powers. But Ari... Back at the house. O motivo do corpo do guri não ter sido destruído quando a gema foi quebrada é porque a lâmina do dragão protegeu o garoto. Aí vemos a alma saindo do corpo dele e Balibá vai lá buscar. Se a alma chegasse ao portal da morte, o garoto não teria mais salvação. Aí o pássaro consegue pegar a alma a tempo. Ele devolve a alma pro corpo do garoto e ele acorda. Todo mundo fica feliz da vida e nos é mostrada a paisagem do lado de fora da caverna, que por algum motivo tá parecendo muito um PNGzão. É um PNGzão? Eu acho que é um PNGzão, viu? Aí vamos pro final com a reconstrução da escola que tinha sido destruída, blá 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 blá. Isto é pra depois. Ei, pensei que você disse que as garotas não revidavam. Garotos, eu disse que garotos não revidam. Ah, entendi. É por isso que mudaram a tradução daquela fala. Garotos não revidam. Tudo isso pra essa cena fazer sentido. O xerife vira o novo prefeito da cidade e Lang vira o novo xerife. Não só isso, mas ele vira o alto protetor do reino. Então o protagonista teria que ir num local bem distante lá pra falar com os políticos mais barra pesada, não sei o que. Aí eles inventam um jeito da moça ir junto e o irmão dela fica sob os cuidados do novo prefeito. É, o moleque perdeu os pais e agora a irmã vai embora também. Coitado do menino, viu? E assim chegamos ao fim. Só que não. Na versão original, diferentemente da versão brasileira, tem uma ceninha extra aqui que mostra simplesmente o mestre do protagonista ali chegando em Arcádia e perguntando pro espírito onde que a espada do dragão tava. Beleza, simples assim. O cara tá vivo ainda, tá ligado? Você lembra dos créditos dos primeiros filmes de Toy Story? Na verdade, da maioria dos filmes da Pixar tinha isso. Uns bloopers fazendo os personagens parecerem que eram atores pagos reais. Pois é, esse filme também tem isso, acredita? Almoço! Ei, onde é que eles vão? Ei, pra onde vocês vão? Almoçar! Ei, pessoal! Não pode nos deixar aqui? Eu não acredito nisso. O que eu posso dizer sobre esse filme? Ele peca em algumas partes no quesito animação, mas as lutas, que de certa forma são o foco principal, são decentes para uma primeira tentativa de filme completamente animação 3D. Eu só queria entender o motivo de terem duas versões diferentes, e a dublagem brasileira não ajudou também. É cada piada que devia ter sido censurada. Tem quem diga, mas as piadas nem foram tão ruins assim. Lembre-se de que a maioria das pessoas, se não todas, que viram esse filme eram crianças. Nem a pau que eles iriam deixar essa dublagem passar nos dias de hoje. E esses cortes desnecessários da versão brasileira acabaram prejudicando bastante o xerife. Na versão brasileira ele parece só um cara forte que é odiado sem motivo pelos políticos. Já na versão original existe um contexto maior. Ela mostra que o xerife é alguém preso pelas limitações do próprio cargo. Por mais que ele saiba que aquilo que o prefeito faz é errado, ele não pode fazer nada por causa da hierarquia de poder, entende? Enfim, o filme em si é bom, mas não tão bom. A minha nota final pra ele vai ser
5.5 de 10. Ele vai receber o meu selo de um filme pra assistir de 10 em 10 anos. Só pra relembrar, tá ligado? Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aí, deixa o like, comenta alguma ideia de filme antigo que você lembra aí e queira que eu fale. E eu te vejo na próxima. Tchau!